Oi, tudo bom? Tô eu aqui de novo no meu cantinho improvisado, né? Já tentei outros lugares, mas todo dia a gente tem que mudar o lugar, né? Aí hoje estou aqui na cozinha. A gente está de folga dentro de casa e todo mundo. Então o barulho é maior lá fora, a gente começa a fazer e aí acontecem os imprevistos e a gente tem que mudar. Hoje, então, nós vamos fazer o nosso laptop sensorial, tá? Mas eu vou dar uma dica, outras dicas para a gente fazer a atividade com a criança. Se a gente não tiver esse material, não vai ficar sem fazer. Essa atividade, ela vai dar para a gente trabalhar coordenação motora, vai dar para trabalhar a escrita, né? O registro da escrita, o registro de desenhos, de formas, que é bem bacana, tá? Então, não tem desculpa quem não tiver o material que eu já tinha pedido. A gente vai poder fazer de várias maneiras. O material, o bacana, é que a criança vai realmente construir. E aí, ela vai ter mais interesse. Porque a gente sabe que a gente briga com os meninos, né? A gente brinca com o mundo virtual com eles. E que é muito mais prazeroso, né? A gente assistir, igual eu mandei para vocês aí, o Baby Shark. Ele encanta as crianças porque é musical, ele é cheio de movimentos e as coisas nossas da escola já é muito certinho, muito quietinho, né? Escrever demora, tem que concentrar e a concentração das nossas crianças é diferente, né? Ela gosta de movimento. E a gente sabe que é um segundo só. A gente às vezes leva um dia inteiro fazendo alguma coisa para num segundo ele brincar, satisfazer e já querer sair. Não é assim mesmo? Então, se ele construir esse brinquedo, ele vai ter o período de construção, onde ele vai gastar a energia, a concentração dele, o prazer dele. E enquanto isso, a gente pode fazer outras coisas, a gente tem que ficar sempre de olho, não é mesmo? Vou dar para ele lá os papéis, as coisas que eu vou pedir, mas eu tenho que ficar de olho. Então, ele pode estar perto ali na minha mesa da cozinha, enquanto eu estou fazendo o almoço, ou estou lavando a louça, né? Ele pode estar cortando ali no chão enquanto eu estou assistindo um noticiário ou passando uma roupa. E enquanto isso, ele está também exercitando coisas importantes para a gente na escola. Tá? Se ele for rasgar papel, por exemplo, ele tá fazendo movimentos que pra gente é importante, tá? Ele vai estar fazendo movimento de pinça, movimentos, exercitando as mãozinhas mesmo e a concentração, que para nós é bastante importante, tá bom? E na hora de escrever também, né? Nosso objetivo agora com os pequenos não é escrever, né? Mas é começar a preparar, a ensinar de uma forma mais gostosa e mais lúdica, tá? Então a gente vai depois poder fazer a leitura, a escrita do nome, a escrita de alguns arabescos só para poder melhorar a lateralidade, tá? Isso tudo eu vou dar uma dica, tá bom? Não tem desculpa de não fazer, hein? Bom, então aqui está todo o nosso material que a gente vai usar agora, tá? A caixa de pizza que eu pedi, que pode ser uma caixa de sapato, uma outra caixa qualquer que vocês tiverem aí. Pode ser até a tampa da caixa de sapato. O importante é que ela tenha que ter essa espessura aqui, ó. Por isso que eu estou falando da tampa, tá? A gente vai precisar de papel, que pode ser de rascunho, mas aí vai precisar de papel liso, uma cor clara, porque a gente vai escrever nele, tá? Uma fita larga dessas aqui, ou se você tiver aqueles papéis contact, hidrocor ou canetão, a tesoura da criança, se você for dar na mão dele, tá? A nossa cola caseira, revistas para enfeitar a caixa, ou você pode só cobrir depois com papel liso mesmo, e a criança desenhar, a criança pintar para decorar, não é mesmo? Aí pode ser, eu usei essas revistinhas antigas que eu já tinha aqui, mas pode ser revista de panfleto, tá? Inclusive esses aqui também eu vou dar um outro brinquedo depois que a gente vai poder usar também, tá? Também de memorização. A gente vai precisar de um guardanapo, uma toalhinha velha, uma flanelinha, alguma coisa pra gente limpar o canetão, tá? E areia colorida. Esse caso meu aqui, eu tô usando a areia colorida porque eu já tinha areia colorida, tá? Mas se você não tiver areia de espécie alguma, pode ser o sal fino, aquele sal de cozinha,
que a criança evita de ficar comendo, mas aí a gente vai ter que ter muita atenção que se ela colocar na boca, não faz bem, né? Sal é muito prejudicial. Pode ser uma farinha de trigo. E aí a gente também pode colorir. Depois eu vou dar uma dicasinha de como que a gente vai colorir, tá bom? Olha aí o totó da vizinha latindo. Então, primeiro a gente vai rasgar o papel liso que a gente tem, tá? Quanto menor eu rasgar esse papel, mais ele vai acomodar na nossa colagem, tá? O meu aqui eu vou deixar grandinho pra gente ganhar mais tempo. Essa caixa, tcharam! Eu já encapei a parte de trás, tá? Deixei só o fundo pra gente encapar aqui agora, tá bom? Então, com o pincel mesmo, a gente vai esparramar a nossa cola, tá bom? Ou com o dedo, ou com a colher, a criança gosta de fazer meleca mesmo, ó, tá? Passa bem ela. E aí, a gente vai colando o nosso papelzinho, ó. Tá? Essa parte aqui é rapidinho, aí você aproveita, ó. Quanto mais você passar em cima, mais ela vai ficando coladinha, tá vendo? Parece que ela vai ficando molhada e ela vai mesmo, mas depois ela costuma secando isso, tá? É um processo bem rápido. Num instante, a gente vai dar conta de terminar. Prontinho, olha. Então, a gente já encapou tudo. A mesma coisa a gente vai fazer dela inteira, tá? Aqui a mesma coisa, que você pode encapar como quiser, pode pintar, tá? E aí, nessa parte aqui, ó, aqui vai ser onde a gente vai pôr a areia. E aqui onde a gente vai escrever, tá? Aí, nessa parte aqui, a gente vai colocar a fita, tá bom? Essa nossa fita, ela vai ser colocada de qualquer maneira. Não tem perigo de preocupar se vai... A gente não precisa preocupar se vai embolar, se vai enrugar, ó, não tem problema, tá? Então, a gente vai poder colocar assim, assim, de maneira que você for achar melhor, tá? É cortando mesmo e colando. Ou a gente esticar um contact da maneira que for mais fácil pra você, tá? Se você não tiver essa caixa, então a gente vai poder fazer de outras formas. O importante é fazer. Quando a gente terminar, então, que secou e tudo, no meu caso aqui ainda não secou, mas a gente vai começar, a gente vai pôr areia. Não põe muito alto, porque a gente quer que faça o vinco e mostre o que a gente vai fazer. Então, aí, ele vai funcionar como o nosso laptop. Olha aqui. Aqui vai ser a parte que a gente vai escrever e aqui o nosso teclado. Olha aí. Então, aí agora a gente escreve nessa parte e a criança escreve aqui, tá? Então, nós adultos vamos ser o escriba dele. A gente vai escrever aqui pra ele e ele vai escrever aqui. Como a gente passou a fita, é só limpar. Qualquer canetinha sai. Aí a gente vai poder fazer figuras geométricas, tá? Que a criança vem aqui, ou ela só sacode e faz, ó. O meu papelzinho tá levantando, tá vendo? Que ainda não secou, tá bom? Ó. Aí terminou. Ele pode. Você vem aqui, apaga. A minha caixinha eu guardei, ela ficou meio empenada. Por isso que a areia tá assim mesmo. Mas aí a gente não pode pôr muito, porque olha ali, vamos encher bastante esse cantinho aqui, ó. Se a gente colocar muito, a hora que a criança faz, marca o vinco. Mas quando ela vê a cor, fica mais marcado, tá vendo? Quando ela vê o fundo, quando ela enxerga o fundo. Por isso que a gente não pode colocar muita areia, tá? E aí, pra dar uma dica também para as mamães, se não tiver tempo pra ficar, porque vai ter que ficar e escrever lá toda hora, né? Mas embora a dificuldade da criança faz com que ela demore um pouquinho mais, né? Assim, ela vai fazer, ela vai desmanchar, você pode chegar perto dela e falar, olha, conserta esse letrinho aqui, conserta esse desenho. Olha a campainha, difícil demais, né? Bom,
Então, eu parei para atender a campainha, fui acompanhar a Júlia fazer aula de inglês, aproveitei para pôr a roupa para lavar, tudo isso porque a vida da gente continua dentro de casa, né? Aí vamos voltar ao que a gente falou. A gente estava vendo que a gente iria escrever, então, na parte onde a gente colocou o plástico e a gente iria escrever na areia. Então, eu sei que é muito difícil da gente ficar escrevendo toda hora, vai demorar muito, vai demandar tempo. Aí o que a gente vai poder fazer? A gente vai poder criar fichinhas. Ou até mesmo, olha que bacana, a gente está competindo com o mundo virtual. Então, a gente pode criar pastas dentro de um tablet que a criança tiver, ou dentro do próprio celular da gente, né? A gente pode criar pastas com listas. Lista do nome da criança, com a família, do cachorro, lista de brinquedos, lista de frutas, né? Ou, principalmente no começo, a gente fazer uma lista do alfabeto, tá? Mas não precisa ser só letra. A gente pode fazer outros desenhos porque a gente quer desenvolver a coordenação motora dessa criança, tá? Quando a criança for crescendo, que ela for aumentando as dificuldades e tudo, aí a gente vai criando essas listas com outros nomes. E aí a gente faz, escreve no celular mesmo, no teclado mesmo, põe, aumenta a fonte mesmo, põe uma fonte boa, uma fonte legível para a criança, com letra caixa alta, que isso é muito importante, tá? E aí dá um print nessa tela e ela vai ser salva como foto. Quando você salva ela como foto, tem jeito até de você recortar, né? Então, aí esse recorte, você vai recortar mais próximo do nome da palavra, ela vai ficar maior ainda para a criança. E aí você vai criar pastas. Aí, olha que bacana, a criança pode encostar esse celular ou esse tablet nesse local onde a gente ia escrever e com o dedinho mesmo ela vai passando. E aí você não precisa ficar todo o tempo escrevendo as palavras para sua criança. Ela vai lá no nome dela, no alfabeto, e ela vai vendo a gravura lá na tela do tablet dela, do celular, e transcrevendo para a areia. Vai ser duas situações, tá? Aí você pode, como tá mexendo com a areia, ou com a farinha, ou com sal, você tenta colocar ele dentro de um saco plástico. O importante é a gente incentivar a criança a brincar de escrever, a brincar de aprender, tá? O meu objetivo aqui é a gente fazer atividade de artes, é a gente brincar, a gente divertir. Mas eu sei que em casa a gente tá doido para as crianças a gente fazer os registros, aprender a ler, enfim, não é mesmo? Então, olha só. Se você também não tem essa tecnologia, não dá para fazer isso, aí a gente vai fazer fichinhas e guardar. Então, você prega lá ou você entrega para ele a fichinha, enfim, tá? Vou dar mais uns modelinhos para você. Então, nesse aqui, a gente tem o nosso laptopzinho aqui, né? Que a gente pode colocar algumas coisinhas aqui, algumas teclinhas, brincar com ele que é o volume. Enfim, deixa a criatividade dele. O laptop é dele, ele que vai criar. E aí, com a tampa assim, se a sua tampa não for daquela emendadinha, essa minha aqui já era da emendada. Mas aquela outra que eu dei de modelo, essa menorzinha aqui, ó, ela é solta. Mas você pode pôr uma fita crepe aqui assim, amarrar com barbante ou com aquela própria fita que a gente usou aqui, ó, tá? Você pode fazer para ela ficar abertinha assim. A vantagem da gente ter a caixinha desse jeito ou assim é que uma realmente entra dentro da outra e aí a gente pode fechar sem a gente preocupar muito com a sujeira, né? Nesse momento, a gente pode aproveitar até aquele sentimentômetro e fazer combinados com a criança, para ela não deixar a areia cair no chão, para ela, quando terminar, ela guardar tudo bonitinho, direitinho, organizado, e a gente aproveita aquelas carinhas que a gente fez no sentimentômetro e vamos avaliar com ele como tá isso aí. Uma outra ideia é você pegar um papelão qualquer, tá? Aí você vai colocar uma folha limpa, clara, pode até ser de rascunho, não tem problema não, clarinha lá dentro, e coloca deixa eu virar aqui pra mim, coloca num saquinho, tá? Aí você vai escrever em cima desse saquinho aqui, ó, o que você tiver que escrever, tá bom?
a mesma coisa. O saquinho vai apagar, vai ficar fácil para ele, entendeu? Então, não tem desculpa se não tem aquela caixa, se não tem tempo. Isso aqui é super prático. Fica parecendo aquela lousa que a criança tem, né? Aquela lousa mágica que a gente compra. Só que, se ele fazer, vai ser mais prazeroso. E aí, a gente pode fazer a mesma coisa. Se eu deixar aberto aqui, ó, eu posso... Deixa eu só terminar de limpar aqui direitinho, que senão vai ficar ruim. Ó, que eu tô limpando com uma mão, segurando o celular com a outra, tá meio complicado, não é? Aí você pode fazer a mesma coisa que eu falei. Senta um tiquinho só, um tempinho só, um dia só, e faz as fichinhas para sua criança. Aí você vai colocar aqui, ó, e ele vai escrever por cima com a canetinha que ele tiver. Aí vai ser bacana se você colocar essa escrita sua com a caneta diferente da criança, para ela ver que ela fez, tá? De qualquer maneira, se ela escrever com o pretinho mesmo, ó, né? Vamos supor que eu falo que já acabei. Quando você tirar essa sua ficha daqui, ó, vai ficar vendo que faltou um pedaço, né? Então, dá pra ele corrigir, dá pra ele ver o que ele não fez direito, o que ficou faltando. E aí, você pode criar as suas coisinhas que você quer. Aí, você pode fazer com o nome, com o nome da família. E você pode usar também, da mesma forma, esse lado aqui, esse jeitinho aqui, você pode usar aquilo que eu falei, de criar a pastinha lá no seu celular, no seu tablet, com os nomes, tá? A gente pode fazer assim, ó, isso é muito importante, essa coordenação motora, tá? Depois também vou dar uma de recorte com esses negócios assim, tá? Pode ser assim também, outras partes de coordenação motora, tá? Então, o importante é a gente colocar a criançada para exercitar essas mãozinhas aí. E o nome, um nome é bacana a gente fazer. Lembra quando eu falei na primeira vez que eu mandei atividade? Eu falei que se a sua criança não soubesse, você podia escrever para ela e depois ela ia passar por cima, não é? Então, esse também é bacana. Você pode fazer uma fichinha só do nome. Fora esse que eu tô dando aqui, só o nome dele. E aí você vem com essa fita, passa em cima, é bom que seja uma coisa durinha também, tá? E deixa pronto. Todo dia, de vez em quando, você vai lá e fala pra ele, passa por cima. Ele pode começar a passar por cima só com o dedo, ele pode passar com o lápis, ele pode passar com a caneta. A caneta, a canetinha, ela é bacana, que os meninos gostam de mexer com canetinha e ela apaga. E no começo vai ficar firme, vai parecer que vai rasgar a folha. Mas depois eles vão melhorando essa coordenação motora, essa força toda. Então essa parte do nome é muito bacana, tá? E aí vocês podem fazer a ficha todinha do alfabeto também para ajudar. Bom, então agora vamos falar um pouquinho da nossa areia colorida. Eu comentei com vocês que eu peguei a minha garrafa, né? Que eu já tinha a garrafa de areia, que já era colorida, que eu ia usar com vocês. Só que, gente, olha aqui, minha garrafa tava inteira, então eu gastei menos que isso, porque ainda tem um pouquinho ali no potinho que eu acabei tirando, tá? Então, a gente vai gastar pouquinho em pouquinho. Então, é importante, a gente tá falando agora sobre higiene, né? Toda hora a gente tem que estar limpando a mão com álcool, aquela coisa toda. Então, olha só, é importante que a gente limpe essa areia se eu tiver ela lá no quintal. Ou se eu for comprar no depósito, ou pedir um vizinho, alguma coisa assim. Porque ela vem com impureza mesmo, né? Os gatinhos adoram passar lá. Então, aí a gente vai lavar bem, vai gastar aí quase uma xícara de areia, uma canequinha, sei lá, meio quilo de areia, 250 gramas, depende da sua caixa, depende do seu recipiente que você vai colocar aí. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai lavar com muita água e sabão e água sanitária, tá? Então, aí ela vai dar até uma clareadinha na nossa areia, né? A gente não vai pôr a mão nela, porque a gente não sabe o que tem nela, né? Então, a gente vai pôr numa vasilha, sacudir mesmo essa água, jogar a água fora, tornar a colocar, enfim, nós vamos lavar bem lavado, que isso eu sei que mamãe aí sabe fazer. Depois disso, pra gente acelerar o processo de secagem, a gente vai levar lá ao fogo.
numa panelinha que ela já foi lavada, o calor vai acabar também matando o que tiver que matar mais ainda, né? E aí a gente vai mexendo. Como ela vai estar úmida, aí a gente pode colorir. Com o mesmo corante que a gente usa para colorir, fazer doce, essas coisas, tá? Aí a nossa areia vai ficar coloridinha. No nosso sal, a gente aprendeu ano passado, mas os pequenininhos não aprendeu. O ano passado, com a professora de artes, ela ensinou colorir o giz, com giz de cera, colorir o sal. Né? Então, é só pegar o giz de cera e vai colorindo ali em cima, que dá certo. Vai ser 2 processos, a criança vai interter e vai ajudar vocês também em casa, tá? Agora, com a anelina também dá certo. Só que a gente tem que colocar pouca anelina, porque a anelina, ela é líquida e aí vai começar a melar esse sal ou essa farinha, tá? Mas o importante nosso é a coordenação motora. Então, a gente não precisa ficar preocupando muito com essa questão de colorir, tá bom? Aí o que a gente pode também fazer é colocar o nosso papel de baixo bem coloridão, que aí quando a gente entrar com o sal ou com a farinha, né, que é clarinha, ela vai fazer um contraste bacana, tá bom? E aí uma dica também que eu dou pra vocês, com as crianças que estão ficando maiores, né, que a gente tá querendo ver processo de alfabetização, a gente tá doido, a gente tá curioso, eu sei como que é isso, né? A gente fala que as crianças têm que brincar, mas a gente, enquanto mãe, tá querendo que eles aprendam mais as coisas ainda, né? Aí o que vocês podem fazer? As crianças maiores, vocês já não vão preocupar mais só com a escrita do alfabeto, do nome. E as crianças, elas vão gravando como que é o desenho daquele nome. Então, às vezes a gente acha que ela sabe ler, ela só decorou o formato. Ela, né, codifica aquele formato pra gente ali. Que as letras, na verdade, é um desenho, né? O desenho da letra A, o desenho da letra B, não é isso? Então, aí é bacana a gente misturar aquelas pastas que eu falei pra vocês. Que você criou no seu tablet ou criou no celular. Você mistura esse campo que você criou, né? Você pegou uma lista de fruta, uma lista de brinquedos, uma lista de nome, uma lista de animais. Tem que ser coisas, para começar, tem que ser coisas simples, tá? Primeiro nós vamos começar, volto a lembrar, isso é importante. Primeiro a gente vai começar com o alfabeto e o nome da criança, que é o que tem importância para ele. Depois a gente pega o nome do papai, nome da mamãe, nome da vovó, coisas que têm importância para eles. Depois, quando isso vai acontecendo, a gente vai vendo que terminou, porque não adianta querer que ele aprenda a escrever o nome de alguma coisa bem difícil, se ele ainda não sabe o nominho dele, não é mesmo? Se ele não conseguiu vencer a letra do nome dele. Então, aí depois a gente vai passar para o processo da leitura. Aí eu posso virar para ele e falar assim, você copiou essa letra aí, esse nome aí, o que é isso? Lê para mim. Aí ele vai te falar, já que ele pegou na pasta do nome da família, ele vai te falar mais fácil. Então aí o que é bacana? Você mistura esses nomes, coloca nome novo, que aí ele vai melhorando, tá? Isso principalmente para os meninos lá do primeiro ano, dos meninos que já estão entrando nessa parte aí. E aí a gente começa com palavras simples, tá? Palavras boneca, que são, a gente chama de sílabas canônicas, mas a gente não precisa saber disso. Palavras simples mesmo. B com O, P com A. A gente pode fazer lista com o nome, que começa o nome dele, entendeu? Se ele chama Pedro, aí a gente vai fazer palito, peteca, pirulito, coisas assim. Aí vai depender de vocês e do tempo que vocês vão tendo em casa para poder fazer. E aí, se o objetivo for leitura, porque eu estou mandando essas atividades tanto para os pequenos quanto para os maiores, né? Eu, por exemplo, estou com os meninos do segundo ano. Então, se o nosso objetivo é escrita e leitura, aí a gente vai fazer isso. Nós vamos trocar essas pastas, né? Se eu não tenho essa pasta no meu tablet ou no meu celular, eu vou criar as fichinhas que eu mostrei para vocês, uma fichinha com um monte de palavras, um monte de lista, e vou misturando, porque as crianças, elas vão gravando mesmo, é visual mesmo, tá? Combinado? Espero que vocês tenham gostado, que dê tudo certo. Qualquer coisa, eu tô aqui para poder responder qualquer dúvida que vocês precisarem, tá bom? Tchau, tchau!